Olá, bem-vindos, irmãos, bem-vindos a mais um culto onde vamos adorar e glorificar o nosso Deus. E como a nossa irmã Isabel, vamos colocar-nos de pé e vamos louvar o nosso Deus com o coro enquanto eu viver. Cantarei teus louvores para a tua glória enquanto eu viver, cantarei tua glória para a tua glória enquanto eu viver, sou teu. Cada instante para a tua glória, todo o tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais, meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores para a tua glória enquanto eu viver, contarei tua história para a tua glória enquanto eu viver, sou teu. Cada instante para a tua glória, todo o tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais, meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores para a tua glória enquanto eu viver, contarei tua história para a tua glória enquanto eu viver, sou teu. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar, quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar, quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores para a tua glória enquanto eu viver, contarei tua história para a tua glória enquanto eu viver, cantarei teus louvores para a tua glória enquanto eu viver, contarei tua história para a tua glória enquanto eu viver, sou teu. Oh, 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 sou teu. Oh, oh, sou teu. Aleluia, Senhor, obrigada, Pai, obrigada por mais um dia de vida que nos dás, Pai, obrigada por mais um dia que nos traz até à tua casa, até à tua presença, Senhor, e te agradecemos, Senhor, neste dia especial, onde tu nos dás o privilégio para te louvar, para te glorificar, Senhor, através dos cânticos, através da palavra, Senhor, que iremos ouvir brevemente, e pedimos para que neste tempo tu possas abençoar as nossas vidas, Senhor, com a tua presença, Pai, e que o teu Santo Espírito possa estar neste lugar e que principalmente possa estar dentro dos nossos corações, Senhor. Obrigada mais uma vez por todas as coisas e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Irmão, ainda em pé, temos o coro Formoso És. Formoso
és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Eu sei que aquela porta dá muito jeito aberta, mas a mim corta-me um bocado a visão. Se for possível encostá-la, agradeço. Vai haver circulação de ar na mesma, passando por cima. Pois bem, vamos voltar-nos então para a palavra do Senhor, e hoje em particular, celebrando a ceia, eu procuro sempre
buscar algum texto que nos faça refletir sobre este acontecimento, sobre esta ordem, sobre este mandamento do Senhor. E quando pensava sobre o tema, surgiu no meu pensamento, por um lado, fruto talvez da experiência anterior. Está bem, não há problema. Que eu irei daqui a pouco refletir, ou irei contar, esta expressão, sentados à mesa. E, por incrível que pareça, realmente é uma expressão bíblica, que aparece mais do que uma vez. E vamos começar por ler, então, em Lucas, capítulo 24, os versículos 13 até ao 35. O texto é um pouco abrangente, é já nosso conhecido, porque já temos refletido sobre este texto, mas ele é tão rico que tem muitas formas de abordagem do mesmo. Eu vou pedir um voluntário. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E, respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e deu-lhe. E abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Obrigado. Vamos orar. Ó Senhor, mais uma vez queremos expressar o nosso louvor, a nossa adoração, como temos feito através dos cânticos e também através das nossas orações. E queremos agora também pedir a tua bênção, a tua direção para este tema, para este assunto que hoje vamos refletir da tua palavra, que possa vir ao encontro das nossas necessidades e possa realmente produzir fruto como é o teu desejo. Pois é no nome de Jesus que nós tudo pedimos e tudo te agradecemos. Amém. Sentados à mesa. Os versículos deste capítulo, particularmente o 28 até o 31,
e também o versículo 35 faz referência a que estes discípulos convidaram Jesus para ficar, uma vez que já era adiantada a hora, e pudessem cear com eles. Quando pensava neste tema, achei interessante a expressão sentados à mesa. E isto fez-me recuar talvez 40 anos, ou mais, já não sei, quando viemos para aqui servir ao Senhor, quando numa das nossas igrejas, neste caso em Caldas da Rainha, os irmãos tinham por hábito fazer o seguinte: quando chegava a altura da ceia, punham as cadeiras à volta da mesa, os membros, os batizados, e os outros ficavam sentados no lugar. Eu achava aquilo tão discriminador, não é? Portanto, criava ali uma certa separação entre umas pessoas e as outras. E eu achei, bem, acho que não faz sentido, e depois passou a ser algo semelhante àquilo que nós continuamos hoje a fazer. Eu sei, devido à nossa experiência, que existem diversas formas de proceder de igreja para igreja. E nem sequer compete a mim criticar ou condenar uma igreja que faz de uma maneira, outra igreja que faz de outra maneira. Há igrejas que só dão a ceia do Senhor aos membros da própria igreja, não aceitando que outros possam participar, mesmo sendo crentes, sendo batizados, sendo membros de outra igreja evangélica. Estão no direito deles, portanto. Qual é o nosso princípio, aqui em particular? E foi assim que eu aprendi, e foi assim que eu tenho posto em prática. Todos os irmãos batizados e em comunhão com outra igreja evangélica são convidados a participar na ceia do Senhor. Porque não há, ou não deve haver, distinções ou qualquer outra separação. Nós recebemos irmãos que não os conhecemos, até provindos de países diferentes, com culturas diferentes, com práticas diferentes. Mas desde que estejamos em conformidade com aquilo que diz a palavra de Deus, particularmente em Atos capítulo 2, os versículos 41 e 42, que eu creio que não tenho ali. Não. Portanto, Atos capítulo 2, versículos 41 a 42. De sorte que foram batizados com grado que receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Ok? Portanto, agregaram-se quase 3.000 almas. Foram batizados, claro, creram no Senhor, creram na mensagem que os apóstolos estavam a transmitir, foram batizados e passaram a estar em comunhão com a igreja. No meio de tudo isto, também não deixo de dizer que houve pelo menos 2 situações em que eu recusei dar a ceia. Uma delas, aqui em Torres. Há muitos anos. Eu achei engraçado, quer dizer, não achei piada nenhuma, mas que havia uma irmã que vinha, eu não estava ainda com o conhecimento total da membresia da igreja, também não eram muitos, que vinha particularmente tomar a ceia. E depois, em conversa com esta irmã, percebi-me que ela estava em litígio ou em divergência com a sua igreja. E eu disse-lhe, irmã, olha, nós temos muito prazer em tê-la connosco sempre que quiser. Mas uma coisa lhe tenho que dizer, nós não vamos poder lhe dar a ceia se a irmã não está em comunhão com a sua igreja. Portanto, aquilo que deve fazer é reconciliar-se com a sua igreja e sempre que nos quiser visitar é bem-vinda.
algo semelhante aconteceu, por sinal, daqui numa outra igreja, em Monte Redondo, que no dia da ceia aparecia sempre uma família só para tomar a ceia, pois durante o resto do mês não aparecia. Eu fiz a mesma pergunta e eles disseram mais ou menos a mesma coisa e eu dei-lhes a mesma resposta. É certo que deixaram de vir à igreja em Monte Redondo para tomar a ceia. Espero eu que a razão de tal procedimento tenha sido o terem-se reconciliado com a sua igreja local. Portanto, este tema é de alguma forma um tema bastante controverso e difícil muitas vezes de gerir, mas precisamos da direção do Senhor neste sentido. Então, o primeiro aspecto, 3 pontos que eu gostava de sublinhar, é aquele de propriamente experienciado ou experimentado por Jesus e pelos seus discípulos. Jesus e os seus discípulos. E em Marcos, não vamos ler todo o texto porque ele é um pouco extenso e certamente nós conhecemos. Jesus pediu aos seus discípulos para irem a Jerusalém e prepararem um lugar que ele próprio já sabia qual era, não é? E sabia qual era a pessoa que eles tinham que se dirigir para celebrar a ceia com os seus discípulos. O que leva a crer que era algo que faziam com frequência, pelo menos na época da Páscoa, porque coincidiu com a época da Páscoa. E assim aconteceu. Eles foram, encontraram um cenáculo, uma sala mobilada, onde Jesus celebrou esta ceia com os seus discípulos. E ela foi, por assim dizer, as instruções dadas por Jesus para a sua igreja, em termos futuros. Mas há aqui alguns versículos que eu gostava de sublinhar, particularmente o versículo 18, já lá o temos. E quando estavam sentados à mesa. Portanto, estavam sentados à mesa para celebrar a ceia do Senhor. E surge algo que de alguma forma manchou este ato. E esse algo que manchou este ato foi as palavras de Jesus depois no versículo, ainda num dos versículos, no mesmo versículo, no versículo 18, que deve estar ali depois. Em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. Eu diria que isto foi como que uma bomba, não é? Que surgiu no meio desta celebração que Jesus estava a ter com os seus discípulos. Estava-se a aproximar a hora, estava-se a aproximar o dia da sua morte. E Jesus tem que dizer estas palavras. Um de vós me há de trair. Eu não sei, francamente, qual era o sentimento de Jesus naquele momento. Não só pelo aproximar-se do dia e da hora do seu sacrifício, mas por saber antecipadamente aquilo que estava a acontecer. Eu não sei, não é? Quantas vezes isto terá acontecido ao longo da história, milhares de vezes. Muitos podendo estar a celebrar a Santa Ceia, a ceia do Senhor, e poderem estar a trair o Senhor. E há neste texto também, particularmente no versículo 20, o seguinte: e um dos 12 que... Eu vou pedir para ler, porque ali não consigo acompanhar no texto. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. É um dos 12.
alguém que come comigo no mesmo prato, alguém que está sentado à mesa, alguém que está sentado à volta. Eu quis acrescentar um outro texto da palavra de Deus, e este está em 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Isto serve-nos de uma advertência para cada um de nós. E este cuide que está em pé é aquele que pensa que está em pé. Aquele que pensa que o inimigo não o pode atacar. Aquele que pensa que consegue resistir à tentação. Olhe, tenha cuidado. Não caia. Entre os discípulos. Reparem, eu não fiz menção disso, mas quando Jesus disse estas palavras, qual foi a reação dos discípulos? Lembram-se? Começaram a dizer, mas sou eu, Senhor. O que é que isto de alguma forma evidencia? Que eles, no fundo, todos eles, não talvez no grau de se é que há pecados, pecadinhos e pecadões, não é? Sentiam que estavam, de alguma forma, também a não ser totalmente fiéis ao Senhor. Podiam estar, de alguma forma, a trair ao Senhor. Podiam estar, de alguma forma, a fazer algo que não era da vontade do Senhor. Isto faz-nos refletir imenso sobre quando estamos sentados à volta da mesa. Em segundo lugar, o exemplo da igreja primitiva. E deste exemplo eu gostava que lêssemos particularmente os versículos de Atos capítulo 2, versículos 41 a 44. Eu peço desculpa que não pus o texto, eu sei que facilita, mas ao mesmo tempo ajuda a fazer uma destreza bíblica. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Obrigado. Então, este texto mostra-nos esta comunhão que existia entre os discípulos e quando estavam sentados à mesa, e perseveravam, eu estava já ainda a falar do ponto anterior, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, e eu coloquei ali em destaque o partir do pão. Não quer dizer que, e por essa razão, depois mais à frente, quando falarmos do texto de Corinto, ainda há pouco, 1 Coríntios capítulo 11, que é normalmente usado para referirmos à ceia do Senhor, existe um contexto por trás daqueles versículos, por trás daquelas palavras que muitas vezes importa sublinhar. E estávamos aqui na dúvida se devíamos estender a leitura até aos versículos, até ao final do capítulo, ou não. Mas no partir do pão e também nas orações. O que é que diz qual é o verbo? Perseverar. Perseverar quer dizer teimar, não desistir, continuar. Continuar como? Na doutrina dos apóstolos, ou seja, naquilo que a palavra de Deus nos ensina, continuarmos e perseverarmos, teimarmos na comunhão que temos e que devemos desenvolver uns com os outros, no partir do pão, naturalmente, e nas orações. Aquela reunião que a gente tem via Zoom, à terça-feira, é muito importante.
E devemos fazer o quê? Perseverar. Perseverar. Já tem havido dias que só estou eu e a Isabel. Mas pela graça de Deus temos tido dias que temos um número bem mais alargado. Mas precisamos de perseverança. Precisamos ser perseverantes. Não desistirmos. Não acharmos que é só para os outros e que a nós não nos faz falta. Precisamos de estar sentados todos à volta da mesa. O versículo 46 deste texto que agora acabamos de ler, de Atos capítulo 2, não lemos o 46, mas eu achei por bem acrescentar. E o que é que nos diz o versículo 46? Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração. Ok, obrigado. Mais uma vez, o verbo perseverar. Mais uma vez, o verbo perseverar. É tão fácil por dar cá aquela palha, não é? Portanto, não sei se alguns terão dificuldades em entender a expressão. Eu hoje não vou. Hoje não estou bem disposto. Hoje não me apetece. Precisamos de perseverar. Mas não é só o perseverar. A outra perseverança dos versículos anteriores é acrescentada mais alguma coisa. Perseverar. Não. Venham lá o versículo 46 outra vez. Unânimes. 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 Unanimidade. E o que é que isto significa? Há pouco eu esqueci-me de fazer uma referência ao facto, e pode ter a ver com não passarmos logo o texto. Para a frente. Unânimes. Unânimes. E a pergunta era quando? Todos os dias. A igreja primitiva tinha um defeito. Reuniam-se todos os dias. Que coisa, não tinham mais nada que fazer. E nós temos às vezes tanta dificuldade em nos reunirmos uma vez por semana. Temos lá a resposta então ao quando, não é? E a resposta ao quando é todos os dias. Mas, então, sobre a questão da unanimidade. Eu tenho... onde? É outra pergunta que o versículo nos responde, ou nos dá a resposta. Onde é que eles se reuniam? No templo e em casa. Sei de igrejas que têm por hábito ter cultos domésticos em vários locais. Não vejo nada de errado nisso. Vejo até que haja vantagem, desde que os outros aspectos não se percam, nomeadamente a unanimidade. Não é? Porque muitas vezes o inimigo aproveita essas situações para dar origem a divisões dentro da igreja. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Então, onde? No templo e em casa. E naturalmente veio imediatamente ao meu pensamento as palavras do salmista quando ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É com este sentimento que nos levantamos domingo de manhã para vir à casa do Senhor. É assim? Oh, sim. É importante.
Porque é que vimos à casa do Senhor? É a verdade, não é? Para o adorar, para o louvar, para estarmos juntos, sentados à mesa. E isto é uma forma de realmente de expressar a nossa unanimidade, a nossa identificação com Cristo e com o seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Há pouco, quando líamos ou quando referíamos a situação de Jesus e dos seus discípulos, surgiu uma mancha, uma nódoa, não é? Na toalha. Não sei se tinham toalha à mesa. Um de vós me há de trair. E quando pensava nesta unanimidade da igreja, também imediatamente saltou ao meu pensamento um caso que realmente manchou, logo no início, manchou a vida da igreja. E marcou, com certeza. Vamos ver se nos lembramos desse episódio que não tenho ali. Não tenho ali, mas posso citar o caso de Ananias e Safira. O caso de Ananias e Safira. Deixo-vos convosco o texto para depois lerem. Ele está em Atos capítulo 5. Este casal, na altura, os crentes vendiam os seus bens, traziam para a igreja o valor deles para que pudessem ajudar os mais necessitados. E Ananias e Safira quiseram dar a aparência ou o aspecto de que estavam a fazer também aquilo. E retiveram parte do valor daquilo que receberam, provavelmente pela venda daquilo que tinham, e só entregaram parte. E naturalmente que ninguém sabia, excepto Deus. E nós? De que forma é que estamos também dispostos a servir o Senhor quando vimos à igreja, quando estamos sentados à mesa, não é? Como hoje estamos sentados à mesa. A ceia deve ser precedida de um autoexame. A ceia deve ser precedida de um autoexame. Por isso a palavra de Deus nos diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Não é um autoexame de irmos fazer uma confissão para tomar parte da celebração da Eucaristia, como acontece na Igreja Católica, mas é fazermos um autoexame pessoal com o nosso Deus. E o versículo 46, que nos diz: perseveravam unânimes todos os dias, eles comiam com singeleza de coração. E, mais uma vez, uma expressão que eu diria muito pouco usual nos dias de hoje. Uma expressão que talvez, mais do que ninguém, as costureiras possam dar o exemplo. Quando costuravam, ou quando costuram, podem costurar em singelo ou em... Ai, que eu tenho que também ensinar a costura. Ou dobrado. Muito obrigado, senhora costureira. Portanto, em singelo ou em dobrado. Ou seja, com uma linha só ou com duas linhas. Mais reforçado. Mas aqui a singeleza de coração, diz-nos o dicionário, que é,
eu hoje não quis pôr o fundo preto, e o fundo preto de facto ajuda, mas mantive o fundo branco. Singelo quer dizer inocente. Singelo quer dizer puro. Singelo quer dizer simples. Singelo quer dizer não reforçado. Não é? Portanto, a tal ideia da costura. Singelo quer dizer sincero. Sem cera, que é o significado da palavra sincero. Ou seja, sem nada a deturpar o sentimento. Deve ser com genuinidade. Virmos à casa do Senhor de forma genuína. Virmos à mesa do Senhor com singeleza de coração, com um coração puro. E por isso o Senhor nos exorta na sua palavra: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Se há algo que não está bem, devemos primeiro acertar as nossas agulhas, as nossas contas com o Senhor, e então depois tomarmos parte nestes símbolos que o Senhor instituiu. Porque se não o fizermos, estamos a sofrer, ou podemos vir a sofrer consequências disso. É aquilo que nos diz o texto então da palavra de Deus. Deixa estar lá, está lá, ok. A ilustração do caso de Ananias e Safira já foi mencionado, mais à frente então, peço desculpa. Mais à frente. Ok, obrigado. Isto às vezes eu arrumo os slides sem estarem corretamente colocados. Efésios capítulo 4 e versículo 1 dizia o apóstolo: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de forma como é digno da vocação com que fostes chamados. Que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Que possa haver realmente uma atitude digna da forma como vivemos, para que quando vimos à ceia do Senhor, a nossa vida possa estar em consonância com a vontade de Deus. Ok? Então, examinai-vos a vós mesmos, diz a palavra de Deus, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que estáis reprovados, dizia o apóstolo Paulo. E quando estava a analisar este texto, ele parece que colide um pouco com a nossa ideia que defendemos e que eu defendo, de que a salvação é eterna. Quando aceitamos a Cristo como Salvador, estamos salvos para sempre. Então como é que podemos ser reprovados? As nossas obras vão ser provadas. E ainda que muitas vezes possamos ser reprovados pelas nossas atitudes, isso não quer dizer que vamos perder a nossa salvação. Mas se há alguma dúvida, e eu não tenho ali, mas vou pedir para abrirem 2 aos Coríntios, capítulo 13 e versículo 6. Então, se há alguma dúvida houvesse, eu espero que entendeis que nós não somos reprovados. Porque a nossa salvação não depende das nossas obras, mas depende realmente da obra de Cristo realizada na cruz do Calvário. O Senhor pode
reprovar as nossas atitudes, mas já estamos aprovados. Porque cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E aquele que começou a obra em nossas vidas vai completar, aperfeiçoar até o dia da nossa partida ou da sua vinda para nos buscar. Então, estamos mesmo no final. E eu tenho mesmo, francamente, não poder pôr o fundo branco. O versículo 29 diz-nos: O que come e bebe indignamente, o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria Juízo. condenação, não é? Diz a palavra de Deus. Não discernindo o corpo do Senhor. a vida nova. A tradução da Bíblia Vida Nova, que eu utilizo muitas vezes como apoio para encontrar alguma distinção, ele diz: come e bebe juízo para si. Não sei se alguns de vós têm outra tradução, outra versão deste versículo 29 de 1 Coríntios 11. Come e bebe para a sua própria condenação. Mais algum? Diz o mesmo. É que eu não consigo consultar tanto mais versões, senão ficávamos aqui. Como é que é? Corre o risco de enfrentar sérias consequências. Então, come e bebe juízo para si. Juízo não é juízo de tino, é juízo de condenação. Não é? Juízo de condenação. Porque se há um princípio bíblico, é aquilo que o homem semear, isso também se fará. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Portanto, importa realmente termos em conta tudo isto. Não discernindo o corpo do Senhor. Esta é a gravidade. Não é que estejamos aqui comendo o corpo ou bebendo o sangue, mas estes símbolos que temos aqui diante de nós representam o corpo e o sangue de Cristo. E precisamos de que as nossas vidas reflitam precisamente esta comunhão com o Senhor, não discernindo o corpo do Senhor, não distinguindo na ceia do Senhor de qualquer refeição comum. Esse era um ponto que eu quis sublinhar, porque quando na igreja primitiva tomavam a ceia do Senhor, ela estava inserida no contexto de uma refeição mais alargada. Por isso o apóstolo Paulo, neste mesmo capítulo 11 de 1 Coríntios, a certa altura adverte dizendo que deviam ter em consideração os mais necessitados, porque os mais abastados banqueteavam-se e os outros, coitados, passavam fome. E que isso não era correto. Portanto, deve haver aqui uma distinção entre aquilo que é a ceia do Senhor de uma refeição comum, e que também nessas, naturalmente, devemos ser zelosos na nossa forma de proceder. E por último, então, esta afirmação eu vou ter que pedir para que me leiam pela mesma razão. A ceia do Senhor deve ser precedida de um autoexame, não discernindo o corpo do Senhor. Não se trata apenas de um ritual, mas de um momento de comunhão com Cristo e de reconhecimento da sua obra redentora. Portanto, de certa parte, reforça aquilo que eu acabei de dizer. Não é um ritual que estamos a celebrar. É a nossa comunhão uns com os outros e todos com Cristo. É esse o motivo pelo qual estamos sentados
E vamos lembrar então, estamos sentados, que é o último mesmo de todos os slides e que é o primeiro, sentados à mesa. Ó Senhor, queremos mais uma vez dar-te graças por a tua palavra e pela forma, Senhor, como ela nos exorta e nos dá o exemplo do teu próprio Filho e da forma, Senhor, como ele instituiu este memorial para que, sentados